Diz assim: pela recordação que guarda de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e na sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé. Que fé é essa, mano? Fé na fé? Não. Presta atenção. A fé no Evangelho da graça de Deus. A fé em Jesus Cristo como único Salvador da sua vida. E a palavra de Deus diz que habitou. Não é aquela fé que eu um dia tenho, outro dia não tenho, não. Essa fé habitou. E elas passaram para quem? Elas passaram essa fé para Timóteo. E Timóteo agora também guardou. Com toda a dificuldade que nós temos. Ah, Deus tem uma missão tão grande. Olha Maria. As pessoas têm medo falando Maria, porque imediatamente vai achar que vai ficar adorando Maria, a imagem de Maria. Irmãos, leu o que Maria fez. O anjo visitou Maria. E ela ia ser concebida sem ter relação com o seu marido. Você imagina naquela época alguém parecer grávida, dizendo que não teve relação com o marido? Ia dizer que era uma prostituta. E ela diz assim: cumpre-se em mim a tua. Ah, irmãos, essa deve ser a reação nossa, das esposas. Cumpre-se em mim a tua palavra. Ó Manoá, quando você vai ver Sansão, Juízes 16, a sua esposa não diz o nome, mas diz o marido. E Deus se revelou àquela mulher que ia nascer um menino. Esse menino tinha a graça e a misericórdia de Deus, tinha uma função: lutar contra os filisteus. E aquele homem, depois que aquela esposa contou para ele, ele vai diante de Deus e pede e Deus manifesta a ele. E ela disse, e ele disse a mesma coisa, diz assim: Senhor, me ensina a educar, a ensinar o meu filho. Aí você fala assim: Oswaldo, mas depois olha o que aconteceu. Sim, mas olha o que terminou no final. Nossos filhos podem pegar esses caminhos, mas se foi semeada a palavra de Deus na verdade, ele volta. Ele volta. Eles têm que ver os pais como espelhos da bondade, misericórdia e da graça de Deus para as suas vidas. Agora, meus irmãos, agora você vai enfrentar um mundo, minha amada irmãs. E o mundo vai dizer para você: você tem que ser independente. Você tem que ter seu emprego, seu salário, seu carro, sua conta bancária. Você tem que ser independente. Não, amados irmãos. Toda a nossa angústia de vida conjugal, muitas vezes dificuldade financeira, é porque nós não dependemos de Deus, não buscamos a Deus, não estamos aos pés de Jesus. Olha a vida de Marta e Maria, Lucas 10. Marta trabalhando e vai, trabalha. Jesus não censurou o trabalho. Jesus censurou porque ela se envolve tanto no trabalho que ela está desordenada. Mas Maria está aos pés de Jesus e também trabalha. Mas ela ouve a Jesus, ela contempla Cristo. E o seu trabalho é fruto de uma vida de comunhão com Cristo. Então é um trabalho ordenado. Você está entendendo? Ela tem tempo para Jesus. Você, mulher, você tem que ter sua vida sozinha. É aquela hora que você entra no quarto e fecha a porta. Ninguém, é você e Deus. Ali aos pés de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu já contei vezes, olha a mãe de John Wesley. 18 filhos, irmãos. 12 vingou. Aquela mulher todo dia com o lençol na cabeça. Os filhos falam assim: a mãe está falando com Deus. Como é que os seus filhos falam assim: olha, minha mãe está falando com Deus, meu pai está falando com Deus? Quando, irmãos?
entrar sangue ferroso por aí. O que nós estamos acumulando, irmãos? Mas, irmãos, se você tem um desafio, porque o mundo vai dizer para você, olha, pega o seu filho de 4 meses, coloca na creche e depois vai trabalhar. Mas a Bíblia diz isso. Ah, você fala assim, mas Oswaldo, você não leu então a Provérbios 31, daquela mulher? Claro que eu já li. Onde que ela trabalhava? Aonde, irmãos? Na casa. Na casa. E os filhos diziam assim, a minha mãe é ditosa. E o marido dizia, entre as mulheres, ela é. Você está vendo, irmãos? Você vai educar os seus filhos? Vai educar a educação que o mundo dá. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós educamos os nossos filhos através da palavra de Deus e da disciplina. A varinha está escrito em Provérbios. E diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que for velho, não desviará dele. Confie na palavra de Deus. Ah, eu não estou vendo nada, Oswaldo. Confie na palavra de Deus. Fica o pé nas promessas de Deus. Você vai ver. É hora de Deus, não é na hora. Você vai enfrentar esse mundo com as suas roupas, com os seus trajes, costumes, e com o que você anda, você se veste. Você vai se confrontar. Porque o mundo, meus irmãos, é a concupiscência da carne sobre o da vida. Mulheres, andem com modéstia. Não se exponham. Não estimule sensualidade. Andem decentemente. O que o mundo vai dizer? Olha aí, irmãos. Ande com o lobo que praticamente está cerrado. Não, irmãos. O povo de Deus precisa ser diferente. Mas não diferente para ser eu sou. Não, diferente porque você ama Cristo. Você obedece a Cristo. E você quer glorificar a Cristo. Você vai ter uma dificuldade, não. Mas ouça que a Bíblia diz. Olha o que diz lá em Timóteo. 2 Timóteo 2. Na 2 Timóteo. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, inabalável, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aguarde-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E o que é injustiça, meus irmãos? É você negar a justiça que é Cristo. É fazer a coisa reta, correta. Não é injustiça social. É injustiça diante de Deus. Porque Ele é a nossa justiça. Mas a palavra de Deus diz aqui, no mesmo texto, capítulo 3, versículo 14, olha, ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pais, eduquem os seus filhos no caminho do Senhor. E aqui vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste tirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a Bíblia é só para alguns? Ele está dizendo, desde a infância você já conhece a Bíblia. Está vendo, amados irmãos, que nós temos equívocos? Desde a infância, você deve ler a Bíblia com seus filhos, orar com eles. Leia a palavra de Deus com os filhos. Ore com eles. Porque a palavra de Deus vai ser impregnada na sua mente e no seu coração. Olha o que ele disse. Toda a Escritura. Você quer alguma coisa para te
te orientar, para te corrigir. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensino. Ah, não, eu não leio a Bíblia. Dizem para não ler a Bíblia, irmãos, é para você ensino. Ele não está falando que é para X, não, para todos. Ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça. A fim de quê? Qual o propósito? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a tua boa obra. Ah, meus irmãos, como é que nós vamos conhecer a boa vontade de Deus se nós não conhecemos a Bíblia? Como é que nós vamos saber o que Deus quer? Você vê Manoá e sua esposa indo diante de Deus e falando: Senhor, agora o Senhor me ensina, como é que nós devemos criar o nosso filho? Você está vendo, meus irmãos? Que nós estamos pegando um livro de psicologia do mundo, educação do mundo, para ver como é que eu vou educar o seu filho. Olha, você não pode bater no seu filho, porque sabe uma coisa? Seu filho vai crescer retardado, vai ter problema. Irmãos, quantos aqui retardados nós temos aqui hoje? Nenhum, todos eles apagaram. Mas nós estamos analisando, nós estamos ouvindo o mundo e não a Cristo. Presta atenção, Deus continua a falar. Mas como é que Deus fala? Através da sua palavra, através de uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo só vai falar a palavra de Deus que você ouviu. Se você não leu a palavra de Deus, como é que você vai saber? Não, irmãos. O Espírito Santo tem 5 características. Tem João capítulo 14 até o 16. Só lê lá. Qual a característica do Espírito Santo? Primeiro, ele vem ensinar. Ele vem fazer você lembrar. Mas eu não li a Bíblia, como que eu vou lembrar? Terceiro, testemunhar. Quarto, amados irmãos, conduzir a toda a verdade. Quinto, glorificar a Cristo. É função do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Está vendo? Amados irmãos, segundo que eu queria dizer para as irmãs nessa noite, a Bíblia diz que está com você, que Deus está com você. Isaías fala só, é tão difícil educar filhos hoje. Quem disse que não é? Mas uma das coisas está se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus e obedecendo o que a Bíblia diz. Você sabe que tem mais criança hoje em Piratiba? Aí vai no psicólogo, o psiquiatra fala: é imperativo, vou dar um remédio para ela. Você sabe o que é criatividade? Meus irmãos, falta de correção. E nós acreditamos nisso. Está vendo, irmãos? Como nós estamos mundanizados. Porque uma criança procura retraída. Ah, essa criança é autista. Ela tem personalidade diferente. Então começa rótulos e rótulos aqui. E nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos na palavra de Deus. Ele diz assim, 41, versículo 10, ele diz assim: não temas. O que mais chega hoje é temor. Temor, como é que vai ser nossos filhos? Como é que eles vão crescer? Que faculdades vão fazer? Que especialidade vai fazer? Que emprego eles vão ter? E como que eles vão fazer? Vão fazer. Amados irmãos, não compete a você e eu ensinarmos o caminho do Senhor aqui agora. E deixar que Deus conduza para a glória dele. Não importa se ele vai ser um faxineiro, se ele vai ser um juiz, não importa. Não importa se ele é um servo do Senhor, uma serva de Cristo. É isso que faz a diferença, irmãos. Então a preocupação. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Meus irmãos, nosso marido pode falhar conosco. Nossos irmãos na igreja podem falhar conosco. Nossos amigos podem falhar. Nossos parentes podem falhar conosco, mas Deus não falha. Deus não te abandona. Ele diz: eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus,
o maior desafio da igreja. Não é orar, ajoelhar só aqui. É na sua casa. É você sozinho com Deus. Mas, irmãos, são promessas de Deus para dentro de sua vida. Ah, mas Senhor, eu vou enfrentar uma dificuldade enorme. Eu estou nadando contra a correnteza. Mas, irmãos, Jesus vai dizer no mundo passais por aflições, mas todo bom ânimo eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o desafio da fé, irmãos. O desafio da fé. Não é religião, é Cristo. É a fé em Cristo Jesus. Terceiro, amados irmãos, ele diz: estou com você. E Deus tem um propósito para a minha vida e sua vida. 43:2, Isaías vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Está entendendo, meus irmãos? Aí você lembra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. A vara é a disciplina, Deus disciplina os seus filhos. Hebreus capítulo 12. Aquele que não é filho de Deus está fora da disciplina. É bastardo, mas todos que são filhos de Deus, Deus disciplina, porque Deus nos ama. Mas Deus tem a vara, o cajado para trazer perto dele, porque muitas vezes se quer afastar dele, se quer fugir dele. Ah, eu pequei, eu vou fugir de Deus. Não, ao contrário, se pecou, venha a Ele. Ele tem o sangue precioso dele para perdoar, nos lavar e nos colocar, tornar mais brancos do que a neve. Vai a Jesus. Não fuja dele, não. Amados irmãos, você vê 4 verdades aqui nessa coisa. O próprio Deus a chama para as águas profundas da sua vida. E quem que não enfrenta? E quem que não passa? Quem que não passa das noites escuras da alma? Situações difíceis, que nós ficamos meio perdidos, não sabemos o que fazer. Mas Deus sabe. Deus está no controle. Por isso nós devemos ir ao Senhor. Amados irmãos, toda vez que você vê o céu fechado, o sol continua. Nosso Senhor continua: eu estou contigo, eu não te deixo. Deus estabelece um limite para o nosso sofrimento. Ah, eu sofro muito, meu filho, sofro muito. Deus coloca um limite. Deus está com você, do modo ativo, produzindo o bem. Qual o bem que está produzindo para mim e para você? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, foi chamado segundo um propósito, Romanos 8:28. Porque aquele que nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, e ele ser primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Deus quer nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, amados irmãos. Mas para isso entra a cruz. Por isso ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia a dia, e me siga. Sua cruz não é seu marido, sua esposa, seu filho, seu sogro, sogra. A cruz é do Senhor. É para você e para mim. Jesus diz: o meu propósito amoroso e gracioso é a sua transformação. Toda dificuldade que você vai enfrentar, mulher, se enfrenta, dificuldade dentro de casa, enfrenta relacionamento, enfrenta relação ao filho. Deus está nos levando a ouvir a Cristo, estar aos pés de Cristo, depender de Cristo, e Deus está nos transformando de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Se eu e você, nós entendemos isso. Amados irmãos, Romanos 12, 1 e 2, não vou ler. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vontade rendida a Ele. Rogo, pois, irmãos, pela vontade de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Apresentar o corpo, apresentar tudo. É render o Senhor, se entregar a Cristo.
não os conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Redenção da vontade, renovação da mente. Para quê? Que você experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, nós estamos agradando mais a nós do que agradando a Cristo. Vou fazer aquilo que agrada a mim. Não, nós somos chamados para glorificar a Cristo, para alegrar-se em Cristo. A alegria do Senhor é a minha força, não é a minha alegria, é a alegria dEle. E quando nós estamos alegrando o Senhor, nós temos plena alegria em Cristo Jesus. Você provarei meu amor até o final da sua vida, mulher. Deus prova o seu amor até o final da nossa vida. Aqui tem a voz, Mateus 46, Isaías 46. Presta atenção, irmãos. Uma palavra para mim e para você, de encorajamento. Fique firme, você está enfrentando uma correnteza enorme que é o mundo. O mundo ditando regras. Nós temos uma única regra, a Bíblia. O mundo ditando normas, nós temos uma única norma, a Bíblia. Os falsos profetas ditando profetadas fora da Bíblia. Nosso profeta está aqui, a Bíblia. Está vendo, irmãos? Você vê que quanto escândalo nas Bíblias, os falsos profetas. Olha o que a Bíblia diz. Quando é que Deus vai deixar você? Ele diz assim: ouvi a minha casa de Jacó, Isaías 46, 3, e todo o restante da casa de Israel, vós a que desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Lá no Salmo 139, Deus já nos conhecia, nos via lá no ventre materno, quando era uma informe. Se faz ultrassom, você vê lá 6, 7, 8 semanas, e fala assim: nossa, que negocinho feio isso aqui, né? Não tem forma. Deixe. 12 semanas, ele tem todos os órgãos, já está perfeitinho. Ele precisa só amadurecer. Deus conhecia eu e você no ventre materno. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não fosse vós que escolhesse a mim, João 15, mas eu vos escolhi. Graças a Deus, irmãos. Ninguém vem a mim se o Pai não mandar. A Bíblia diz que eu e você estavam mortos nos nossos delitos e pecado. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus, Romanos capítulo 3. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas o justo desceu para nos justificar. A vida desceu para me tirar da morte. O céu desceu para me tirar do inferno. Que maravilha! Ele diz: ventre materno. Ele diz assim: até a vossa velhice eu serei contigo, serei o mesmo, e ainda até as cansas, ao cabelo branco, para quem tem. E eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-te-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Irmãos, você fala: nossa, estou indo bem na minha vida. Você está bem, porque Deus está carregando você, e Deus está libertando você, e Deus está cuidando de você, Deus está carregando você, porque Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Ele que não nos conduz. Que maravilha, meus irmãos, saber que nós temos um Pai assim. Aí ele diz assim: a quem me comparareis para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Nada, ninguém. Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Está no Mateus 28, no último versículo. Mãe, você tem um desafio, você tem uma vocação, você tem uma missão. A sua missão de mãe é viver, é ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Essa é a maior missão de uma mãe. Hoje, quem está ensinando as crianças são as babás, são as tias de creche. Cadê os filhos? Cadê os filhos de Deus?
mente do Senhor, o coração de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Não é nossa vontade. Agora, amados irmãos, a Bíblia diz que Ele nunca desamparará eu e você. Nunca desampararei. Nossas horas difíceis, dos conflitos dentro dos seus filhos, dentro da sua casa, Deus está dizendo: eu nunca desampararei você. Por isso que o salmista, vou citar, ele vai dizer assim: não me abandone, Senhor. Ele vai dizer assim: não me desampare, Senhor. Não desista de mim, Senhor. Não te ausentes de mim, Senhor. E o salmista vai dizer, do mesmo modo que a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus vivo. Irmãos, a religião, ela é um grande problema, porque a Bíblia não é uma religião. A Bíblia é a palavra de Deus, e o povo de Deus deve amar. Olha o que diz Esdras 10, 7 e 10. Eu decidi no meu coração estudar a Bíblia, praticar e ensinar as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, a sua missão é grandiosa, maravilhosa. E Deus deixou para você essa missão. Claro que tem a parte do homem, não vai entrar hoje. Mas Deus deixou para você. Olha, muitas vezes você vai ser incompreendido. Muitas vezes você vai caminhar sozinho. Porque está posicionando a luz da palavra de Deus. Ninguém vai compreender você. Muitas vezes até a irmã dentro da igreja não será popular. Você não vai ser popular. Vou dizer para você: vai ter uma festinha de São João. Não, meu filho não vai. Mas por que é só uma festinha? Não. É uma festa em louvor a São João. Está vendo, irmãos? E quantos crentes estão lá? Não se posicionam. Tem medo das pessoas. Não tenha medo das pessoas. Vocês devem ter medo a Deus. Ou agradamos a Cristo, ou agradamos a nós mesmos, ou agradamos o mundo. Nós somos chamados para agradar a Cristo, não ao mundo e nem a nós mesmos. Amados irmãos, a mente do mundo é uma mente diabólica, carnal. É uma mente contrária à palavra de Deus. E Deus nos tirou desse mundo e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Para quê, meus irmãos? Para que vivamos no mundo, mas mostremos que nós não somos o mundo. Não pensamos como o mundo, não andamos como o mundo, não temos relacionamento conjugal como o mundo, não criamos nossos filhos como o mundo, não trabalhamos como o mundo. Nós servimos a Deus. Ele é nosso Deus e nosso Pai, através do seu Filho amado, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus fale no nosso coração. Nós estamos em época cada vez mais difícil. A igreja está apostatando. Está jogando fora verdades bíblicas. Meus irmãos, é aquilo que nós fazemos, denota que nós temos no nosso coração. É como nós vivemos, denota o que está no nosso coração. Se nós amamos a Cristo mesmo. E a Bíblia diz assim: aqueles que me amam, guardam o meu mandamento. Guardem a minha palavra. Você quer saber se ama a Deus? Guarda a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é guardar regras religiosas. Isso não me faz um santo. O que me faz um santo é nascer de novo pela graça de Deus. E é Deus santificando a nossa vida através da palavra, da verdade, do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.